Fala pessoal, meu nome é Marco Oliveira e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse é um vídeo muito especial, primeiro que é o primeiro vídeo que eu tô aparecendo e eu sei que muita gente vai falar, pô, mas essa iluminação aí, você não é diretor de fotografia, pipipi, popopó. Então, esse é um vídeo de verão, tá? É um vídeo que eu tô fazendo em casa, nas minhas férias. Eu ia fazer esse vídeo ano que vem, 2025, mas eu decidi soltar ele em 2024, por quê? Porque eu quero mostrar um achado de 2024 pra vocês, é por isso que eu tô fazendo aqui em casa. O nome desse achado é Zcam E2, essa câmera maravilhosa, assim, que, pô, eu fiquei muito surpreso com o resultado dela. É claro que ela tem vários prós e vários contras também, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar quais são as vantagens, fazer um tipo de review, sabe? Quero falar quais são as vantagens e as desvantagens. A primeira grande vantagem dela vem de uma observação minha como colorista. A imagem que ela entrega é uma imagem muito boa. Ela entrega uma imagem com uma textura muito gostosa de trabalhar, sem falar que a transição entre as luzes altas, médias e baixas é muito suave nessa câmera aqui. Diferente, por exemplo, de uma Sony, que tem uma transição um pouco mais dura entre essas zonas. Outra vantagem interessante é que ela dura muito com a bateria, então dependendo da bateria que você vai colocar, se for uma bateria, ela aceita a bateria NP, se for uma bateria meio grandinha, você consegue usar ela por mais de uma hora, muito mais de uma hora, tranquilamente, rodando a 60 frames por segundo. Ela filma 4K, no máximo 60 frames por segundo. Ela consegue te entregar três formatos, o Z-RAW, que é o RAW da Zcam, ProRes 422 HQ 10 bits, aliás, todo tipo de ProRes, só que todos 422 e 10 bits. E H265 em 8 e 10 bits. Caso você tenha um gravador externo, você consegue gravar a 12 bits em ProRes RAW, o que é muito interessante, só que você tem que lembrar do seguinte: ProRes RAW só abre no Final Cut, a não ser que você converta o ProRes RAW para DNG, aí sim você consegue abrir em qualquer outro programa. Mas caso você use Final Cut, você pode gravar em ProRes RAW 12 bits, fazendo com que a sua imagem fique com uma qualidade absurda. O Dynamic Range dela é de 13 stops, só que você consegue até 16 stops usando o WDR. O que é o WDR? O WDR, ela filma cada frame com 3 stops diferentes e mesclam esses frames, mais ou menos igual a gente faz numa câmera fotográfica, quando ela tira 3 fotos diferentes e ela mesmo mescla, ou você mescla no Photoshop. Só que ela faz isso em vídeo. E é aí que vem uma dica: se você vai usar ela em cenas de ação ou cenas muito rápidas, eu não aconselho você ligar o WDR, porque senão vai começar a criar várias distorções. Ela cria um tipo de morph entre as imagens, e dependendo da distorção que tem entre um clique e outro, ela acaba mesclando essa distorção e fica tudo meio gelatinoso, fica meio estranho. Então, se você vai filmar uma cena muito rápida, uma cena de ação, desliga o WDR e filma em 3 stops, não tem problema nenhum. Mas, se o que você vai fazer é um documentário, ou são cenas mais lentas, cenas que as pessoas estão andando, não tem nenhum tipo de ação, nenhum dos objetos está passando muito rápido na cena, é muito interessante usar o WDR. Tá, mas quais são as desvantagens dela, né? Então, a primeira desvantagem que eu senti é que ela tem um sensor micro 4/3, ou seja, ela não é muito boa em baixas luzes, mas ela tem uma função, um modo de gravação que é Cinema 4K, né, que é tipo o formato, seria Cinema 4K, o DCI 4K, com Noise Reduction, ou seja, ela já grava reduzindo o ruído. O que é muito interessante, diga-se de passagem, mas é claro que, assim, não fica perfeito, mas já ajuda bastante. Lembrando que toda câmera com micro 4/3, ela não é muito boa em baixa luz. Toda câmera que tem um sensor pequeno acaba não sendo tão boa assim em baixa luz, tá? Aí você pensa, pô, mas os celulares, eles têm sensores pequenos. Sim, mas tem um software que tá o tempo todo tirando o ruído, e ainda assim, dependendo do tipo de filmagem que você faz ou foto que você faz, se você der um zoomzinho, você vai ver que tem um ruído ali. O mesmo acontece com as câmeras também. Ah, e a Zcam faz câmeras com sensores maiores, tá? Então, caso você queira uma Zcam que não seja micro 4/3, você consegue encontrar uma Super 35 e tudo mais. Outra desvantagem que me incomodou inicialmente é o fato dela não ter um monitor grande, né? Aliás, ela tem só esse monitor pequenininho aqui, e nesse monitor aqui a gente consegue ver o que está sendo filmado e também ver as configurações, eu consigo mexer nas configurações. Não é bom, vou ser muito sincero, assim, tipo, isso atrapalha bastante, você fica muito em cima da câmera para conseguir enxergar alguma coisa, porque tudo fica muito pequeno, só que ela passa esses dados através do monitor, então eu posso colocar um monitor aqui
HDMI e esses dados eles vão passar todos para o monitor e aí beleza, eu consigo ver com uma tela um pouco maior e tudo mais. E uma vantagem que eu estava até esquecendo que não tem nas Blackmagic Pocket, por exemplo, e que pô, tem nessa daqui, aliás essa daqui ela concorre com as Blackmagic Pocket, que é, ela filma o original e também o proxy ao mesmo tempo. Isso é muito bom, por quê? Porque assim eu não preciso ficar fazendo o proxy dentro do meu computador, eu simplesmente baixo os arquivos, as originais e automaticamente já vem os proxies. Só que em compensação, o RAW dela, o Z-RAW, não abre no DaVinci Resolve, aliás só abre no Premiere, porque é o único lugar onde tem um plugin pra gente abrir, o que pra mim não faz nenhum sentido, tem que abrir no DaVinci Resolve, porque eu quero fazer o color no DaVinci Resolve e eu quero usar o RAW, né, as características do RAW para fazer o color, e aí acaba não abrindo. Então por isso, todos os projetos que eu gravei com ela, e eu gravei vários projetos, aliás, o ano todo eu só gravei com ela, eu gravei em ProRes, porque em Z-RAW eu não ia conseguir abrir no DaVinci Resolve. Ela tem duas entradas de microfone, uma delas é a P2, que aliás está do lado do fone de ouvido, também um fone de monitoramento, e o outro é XLR, só que esse XLR ele é muito pequenininho, eu não consegui achar um adaptador para ele, ou um cabo que sai, sei lá, do microfone que eu tenho, que ele é um Canon normal, para um XLR desse tamanho. Não consegui, mas enfim, pelo menos tem, né? É um pouco diferente, por exemplo, da Blackmagic, que é um pouquinho maior, né? O XLR da Blackmagic é um pouquinho maior do que esse daqui, mas ainda assim, tipo, é uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que é XLR e a desvantagem é que é um XLR muito específico. Você consegue colocar uma antena e acessar através de aplicativo, ela pelo Wi-Fi, ou até mesmo colocar em outros monitores. Só que tem uma desvantagem nisso, porque com essa câmera, esse modelo especificamente, aliás, se eu não me engano, o modelo que eu tenho aqui, ele já está descontinuado, eles colocaram um modelo novo com Wi-Fi melhor, tá? Esse modelo que eu tenho aqui, ele só consegue transmitir bem se a tela ou o celular ou, enfim, qualquer monitor que aceite o Wi-Fi estiver muito próximo, tá? Então, se eu afasto um pouco, eu já testei isso, eu afastei 1 metro, já começou a perder pacote, não conseguia mexer direito, ficou horroroso. É legal por quê? Porque eu não preciso de cabo, então caso você não tenha um cabo, você pode colocar o seu celular em cima dela ou muito próximo dela e poder controlar todas as funções dela, o que é muito interessante. Você também pode controlar todas as funções pelo cabo Ethernet, então você precisa de no meu caso, que o meu celular ele tem uma saída USB-C, eu preciso de um cabo USB-C que transforme em Ethernet. Aí eu também consigo controlar, e aí também é muito mais interessante, por quê? Porque você vai ter o feedback em tempo real e não vai ter nenhum tipo de travamento na hora de mexer. Ela também tem USB-C, então eu consigo fazer transferência de arquivos. Aliás, a transferência de arquivos eu também consigo fazer pelo Ethernet, tá? Outra desvantagem que eu vejo, por exemplo, é que se eu não tiver um monitor touch, tanto da Zcam, quanto, sei lá, eu transformo o meu celular em um monitor no qual eu posso controlar a câmera de forma touch ou tendo os atalhos, etc., eu vou ter que controlar por aqui. E é meio complicadinho controlar por aqui, por quê? Porque, pô, tu tem que ficar apertando, apertando, apertando até chegar na função que você quer. Aí dá OK. Aperta, 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 dá OK. Isso deixa meio lento o seu fluxo de trabalho. A vantagem, né, de ter botões assim é que tudo vira macro. Então eu controlo o ISO rapidamente por aqui e eu consigo colocar algumas funções aqui também, como false color, focal peaks, enfim. Ou seja, eu consigo otimizar ela para que seja rápido na hora de filmar, o que é perfeito para quem trabalha com produções de guerrilha, né? Documentário, por exemplo, que você tem que mudar a exposição da câmera muito rápido, não dá para você ficar entrando em menu e vendo, pô, isso é chato. A Red, por exemplo, a minha reclamação com a Red é que tudo é naquela tela touch deles. Então se eu quero ver o false color, eu tenho que abrir o menu, aí tem que achar o false color, aí eu vejo. Vou mudar o ISO, aí eu saio do menu, aí abro o ISO, aí, pô, isso é meio lento, tá? Eu trabalhei no documentário esses dias com a Red, e aí passei maior raiva com isso. Queria muito que a Red tivesse uns botões para agilizar esse processo, assim, botão mesmo, sabe? Não que fosse touch o tempo todo. Sem falar que a tela esquenta também, e pô, aí depois começa a ficar complicado apertar, enfim. Uma outra vantagem e desvantagem é que ela usa Cfast. Qual que é a vantagem? Cfast. Qual que é a desvantagem? O Cfast. Por quê? Porque o Cfast, na verdade é o Cfast Express 2, ele é caro, muito caro.
né, comparado a outras mídias, por exemplo. Só que ao mesmo tempo, ele é muito bom, principalmente para gravar arquivos de alta resolução, com alta velocidade, etc. Ela filma em Zlog e tem um plugin que transforma o Zlog em Hexa 09, tanto para DaVinci Resolve, Premiere e Final Cut. E o mais interessante é que nessa transformação de Zlog para Hexa 09, ela tem várias funções como se fosse um RAW, sabe? Eu consigo mudar, tipo, a saída, se eu quero que a saída seja ACIS ou seja realmente Hexa 09, ou se eu quero aumentar a exposição ou não, aumentar a saturação ou não, tudo eu faço isso na transformação. Em resumo, eu gosto muito dessa câmera, ela virou meu xodó, assim, eu adoro, eu compraria outras Zcams, se eu tivesse a oportunidade de comprar uma Zcam Full Frame, uma Zcam Super 35, eu compraria tranquilamente, porque confio demais no equipamento, confio demais no tipo de arquivo que ela vai me entregar, principalmente eu sendo um diretor de fotografia e colorista, para mim é perfeito porque ela entrega um tipo de arquivo lindo, maravilhoso. E ano que vem agora vai ter curso de pós-produção envolvendo edição, color grading, efeitos visuais, áudio, mixagem, curso completo para você que quer ser um artista de pós-produção, tá? Já já eu vou falar mais sobre esse curso. É isso, se você gostou, deixa um like aí, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Qualquer dúvida, sugestão ou feedback, deixa aqui nos comentários. Eu te espero nos próximos vídeos, eu prometo que eu vou continuar aparecendo por aqui. É claro que ano que vem eu já vou estar dentro da produtora, então o cenário vai ser diferente. Enfim, se inscreve aí e eu te vejo nos próximos vídeos.